Antes de dar um crédito ao americano, tomei muito cuidado para também não acabar fazendo injustiça, porque o ego dos caras é simplesmente absurdo. Obviamente também somos americanos, mas por costume, né? Vamos chamá-los também de americanos, porque eles também são americanos. Mas enfim, o ego dos caras são simplesmente absurdo. Eu vou também detalhar para vocês por quê. O Santos Dumont, né, o pai da aviação, qual grande você pode ser para ser reconhecido como pai da aviação. Isso também mostra como um brasileiro é emocionado, né? Tipo, o pai da aviação, tipo, é sempre grandioso, né? Quando o brasileiro vai classificar alguém. Por isso que também o hino nacional é um dos melhores. Mais, tipo, empolgante, né? Mais sentimental, enfim. É, os americanos, eles roubaram, né, esse título, não só esse do pai da aviação, do Santos Dumont, mas diversos títulos também para fortalecer essa propaganda patriotista, também para dar como se fala, aquele estímulo, né, para os caras irem para guerra. Aquele estímulo para os caras ir para guerra e se matar. Mas enfim, roubaram esse título, né, do pai da aviação também para fortalecer a pós-guerra. Pós-guerra não, durante a guerra. Inclusive foi um dos motivos que fez o Santos Dumont acabar tirando a sua vida, né? Porque, por exemplo, digamos que o avião é como se fosse o sobrenome dele. Então sempre que ele ouvia o avião, ele tinha um peso como se fosse para ele, entendeu? Porque ele foi o criador. Então quando ele percebeu, quando ele acabou lendo, né, que quando ele viu que estava usando o avião, né, a criação dele para matar pessoas, né, em guerras, etc. Aí obviamente foi um peso para ele e ele acabou tirando sua vida. Mas antes disso, ao longo do tempo os americanos roubaram muitos títulos, não só americanos, diversos países, mas os caras realmente o que eles fazem também porque o ego dos caras é simplesmente gigantesco, né? Primeiro porque eles uma economia é uma maiores economias, né? Também porque o governo estimula, né? Então é um dos países é o mais potente atualmente. Também porque tem aquele estímulo do governo. Mas desde aquela época, o Brasil ainda não estimulava. Inclusive, o que fez o Santos Dumont ir para a França foi o dinheiro da própria herança. Então, aquela influência brasileira não teve nenhuma ajuda, não teve nada, tipo, nenhum contato, nenhuma ligação com o governo brasileiro. Realmente foi herança e também dom, né? Porque o Santos Dumont, ele, tipo, ele sabia, ele dominava todo o aspecto do avião, na questão de, ele já fazia aviões e também na questão da pedalagem, que fazia o avião se movimentar, ele também dominava toda detalhes técnicos do avião na época. Então o que acontece? Os irmãos, quando eles apareceram, as fotos, tipo, a comparação do Santos Dumont tem mais registro, tem bem mais consistência do que esses caras. Inclusive, na época que eles inclusive roubaram esse título, também roubaram os outros títulos, então já tira essa credibilidade ainda maior. Mas mesmo assim, os caras, eles tipo. O Santos Dumont, ele foi pra lá, né, pra França, justamente pra fazer. Tentar, né, ajudar nesse desenvolvimento do avião. Por que ajudar? Porque o avião ele não teve um inventor, teve os inventores, os envolvidos. E que teve a maior influência foi o Santos Dumont. Por quê? Porque o avião ele não é uma invenção, não teve um cara que inventou. Ele foi uma invenção humana ao longo dos tempos, porque os humanos, eles perceberam que era possível voar. Tinha pipas, balões, o próprio Santos Dumont criou vários dirigíveis e balões durante sua existência, né? Então, eles já sabiam que era possível voar, observando os pássaros, enfim. Já sabiam que era possível, já tinham voos, mas não tripulados. Então, já estavam nessa corrida, assim como tiveram a corrida, né, para quem pousasse na Lua primeiro. Mas então nessa corrida para ver quem ia fazer o primeiro avião, quem teve a maior influência foi um brasileiro e não teve estímulo do governo, porque desde aquela época o governo tava cagando, né? O governo ainda caga, enfim. Então não teve uma influência. Mas enfim, ele criou. Onde que eu estava mesmo? Nossa, perdi o raciocínio. O Santos Dumont, ele ajudou no desenvolvimento do avião, porque o avião, ele é na verdade um upgrade, ele é uma melhoria. Fizeram, ao longo do tempo, o avião foi uma melhoria até que ele pudesse não voar com uma consistência no mar e ser controlado, assim como um automóvel, mas também tripulado, entendeu? Então, o avião é simplesmente genial a ideia de você
ver que é possível e buscar isso, entendeu? Então por isso que não basta só a ideia, o título de criar um avião, que é também, mano, por exemplo, de barco, antigamente os comércios demorava 12 dias para os caras conseguir, tipo, transportar comércios, produtos. Com avião, os caras conseguem isso em horas, no mesmo dia, entendeu? Então foi um grande avanço também para a humanidade. Mas não basta isso, então o avião na verdade é um upgrade, ao longo do tempo fizeram uma melhoria até que ele pudesse voar com uma consistência no ar. Então é simplesmente genial a ideia de criarem isso. Então, obviamente que todas as potências vão querer esse título. Mas é muito engraçado porque quando não precisa desse estímulo, né, financeiro tão absurdo como o homem chegar na Lua, você vê que existem vários países competindo, entendeu? Além do Santos Dumont, existiam vários, o mundo inteiro estava nessa corrida para ver quem ia fazer o avião, entendeu? Não só não, eu ia falar de outro assunto, de outro título que os americanos roubaram, mas vai ficar muito longo o título, já está em 6 minutos. Vamos lá. O Santos Dumont, né, ele estava nessa corrida. O Santos Dumont foi lá para a França exclusivamente para se aprimorar. Ele dominava todo, fez vários dirigíveis ao longo do tempo. Inclusive teve alguns acidentes. Se você pesquisar é bem interessante. Mas ele dominava toda a parte técnica dos balões e também a parte técnica que fazia o avião andar. Aquela, como que se diz? Na pedalagem, não vem em mente agora. Mas ele dominava toda a parte técnica. Além de também dominar todos os balões. Então todos os upgrade que o Santos Dumont fez foram simplesmente absurdo, inclusive em comparação aos irmãos, que eu nem lembro o nome, não quero nem citar, para não criar rivalidade, mas não desmerecendo os caras, eles também foram importantes para o avanço da humanidade, mas que teve a maior influência foi um brasileiro. Inclusive, o Santos Dumont, além de dominar todos os aspectos do avião, ele estava lá também na competição, tentando fazer seu avião voar. Além de fazer o dele, ele também estava observando os próprios. Todo mundo tava querendo fazer o primeiro avião, tá ligado? Tentar fazer o primeiro avião, pilotar e ter a consistência no ar. Mas além dele tentar e fazer aquilo lá na prática, ele também observava os seus oponentes ou rivais, enfim, seus amigos. O Santos Dumont era bem carismático, ele teve muitos amigos ao longo do tempo, inclusive depois que ele foi pro Brasil, voltou pro Brasil, toda hora ele ficava trocando de região entre Brasil, França e outros países. E na época eu não lembro se, mas enfim, vamos voltar ao assunto. Além de ele poder participar, de estar praticando e também fazendo os upgrades, ele observava os seus oponentes. Então nisso, além de ele manjar toda a parte técnica, ele era mais avançado. Porque na época o Brasil, até hoje mesmo, todo tio que tem mais de 30 anos sabe mexer com soldagem, ferrugem. E também, tipo, naquela época o Brasil era bem mais avançado nessa questão de... Não avançado do que os outros países, mas estou falando aqui no Brasil. A gente naquela época era bem mais conectado a saber dessas questões de técnicas, né? De fio, de soldagem. Mano, tinha muita criação aqui no Brasil da época. Então o Santos Dumont, né, ele já mexia disso, ele gostava disso. Então ele saiu de São Paulo, foi lá pra França com o dinheiro da herança, né? Depois voltou pra França com o dinheiro da herança, para também participar dessa ideia de querer fazer o avião, porque ele sabia que era possível e era dos mais experientes. Além de ter uma grande experiência aqui no Brasil de fazer grandes balões, ele foi para lá. E se você comparar o avião dos irmãos com o do Santos Dumont, os caras inclusive fazem piada, porque é vergonhoso o ter comparado os irmãos com o Santos Dumont, que é muito mais avançado. O Santos Dumont, além de dominar a arte do balão, ele percebeu que o balão estava prejudicando que o avião pudesse ter uma consistência melhor, né, de velocidade, prejudicava em várias questões. Então o que ele fez? Ele só cortou o balão, mas ele fez tipo uma cobertura com os balões, entendeu? Que os outros não faziam. Os outros parecia muito pipa, parecia muito balão. Os aviões dos irmãos lá parecia muito balão, tipo comparado ao do Santos Dumont. E não basta isso, ainda tinha muita rivalidade, tipo, o Santos Dumont ainda testou o Santos Dumont era tão aberto, tipo, era tão positivo que até mesmo os irmãos que, né, tipo, tinha essa rivalidade, né, os caras obviamente iam querer ter esse título, uma grande economia não, tipo, tendo esse título da maior criação, né, até hoje, digamos assim, uma das melhores, né. Então,
Mano, o som no fundo tá realmente tirando minha concentração e eu não quero deixar o vídeo tão longo assim. Então eu vou voltar onde estávamos. É o que eu tava. Onde estávamos? Nem lembro. Aí então, esqueci, droga. É isso, cara. Então os caras tentaram roubar o título, mas não para por aí, porque o Santos Dumont ainda, além de observar os seus oponentes, ele pegava informações, entendeu? Além de testar na prática dele, ele também observava os seus... Então ele pegava ideias dos seus próprios colegas, né, que estavam tentando fazer o avião voar com piloto, né? Enfim, a ideia era mesmo fazer o avião ser um automóvel. O que eu estava falando? Deixa eu lembrar. Aí ele, além de observar e também fazer algumas mudanças, observando os próprios irmãos, o Santos Dumont também fez algumas mudanças dos próprios, usando algumas mudanças, alguns upgrades dos irmãos, só para provar que as mudanças que os irmãos faziam não ajudavam. Então o Santos Dumont, além de brincar, de ajudar nesse desenvolvimento, de compartilhar também para avançar, compartilhar detalhes do último upgrade que ele fez, para se você estiver em casa com equipamento, tempo e também disposição numa garagem para tentar fazer o avião, tentar participar dessa revolução, né, mundial, você também podia, porque o Santos Dumont, além de fazer todos os upgrades deles da maior qualidade, porque o cara tinha muita experiência, ele dominava a área dos balões, né, do ar, né, de poder... E também a área da pedalagem, aquelas áreas técnicas que também faziam o avião andar, o motor, etc. Eu não lembro se tinha motor, enfim, mas é um grande resumo, né. Além disso, ele também, tipo, esfregou na cara, porque ele fez um upgrade dos irmãos no avião dele, só pra provar que os upgrades dos irmãos não estavam dando certo. Porém, os irmãos, eles pegaram um negócio de um barco, que o nome não me recordo agora, e o Santos Dumont viu isso e usou no barco. Então, o Santos Dumont ele não era esse egoísta. Além de observar dos seus oponentes, eles pegavam algumas melhorias, né? Alguns upgrades dos seus oponentes e também dos seus rivais, né? Que no futuro iriam tentar roubar o título. Mas então não teve um criador, mas teve os envolvidos. Mas a maior influência foi do brasileiro, porque além dele estar lá na França exclusivamente para isso, inclusive ter a disposição de gastar sua herança fazendo aquilo porque ele gostava. Ele já fazia isso antes da herança, dominava os balões e também fez um curso técnico, né? Se eu não me engano, sobre a parte técnica que fazia o avião andar. E, mano, a comparação, tipo, é muito legal ver, tipo, o quanto é meio, tipo, sujo da parte dos caras roubarem, tipo, esse título, né? Mas enfim, cara, quando não tem estímulo ou quando é algo mais, tipo, mais acessível, vários países participam, entendeu? Então não, tipo, se limitem por, nosso país não é a grande potência mundial, porém, se você tentar, você consegue, porque ninguém, tipo, é inferior, entendeu? O Brasil ele só participou porque ele tinha dinheiro na época, porque se depender do Brasil até hoje não tem estímulo. Mas os caras também são grandes potências mundiais, entendeu? Não tirando os méritos dele, mas o avião em si não teve um criador, mas teve os envolvidos e a maior influência foi do brasileiro. Inclusive, sabe esse filme da Pix, Toy Story, nossa, eu adoro. Inclusive, tem outra teoria escrachada. O que eu falei do Santos Dumont é realmente comprovado, mas agora da Pixel, né, da primeira animação, tem uma teoria bem desnecessária que, tipo, é como se a Pixel tivesse prejudicado a evolução da animação brasileira só pros brasileiros não serem o primeiro a desenvolver a primeira animação 3D, entendeu? Mas essa rivalidade ou essas ideias parecidas, eu não sei se é porque a gente é tão próximo, mas essa rivalidade também, o ego deles é bem, tipo, é melhor vocês tomarem muito cuidado antes de dar um crédito, porque ao longo do tempo eles roubaram muitos títulos também para fortalecer esse patriotismo e também para os caras se matar na guerra, né? Por exemplo, além do Santos Dumont, né? Essa ideia de roubarem o título dele para fortalecer a Guerra Mundial, que fez inclusive... Cara, eu não quero... Nossa, o vídeo tá simplesmente chegando em 15 minutos. Vamos lá. O que eu tava falando? É isso, cara. Tomei muito cuidado também, mas o brasileiro é foda, né? Tipo, o cara, tipo... Mano, o brasileiro, ele, tipo, ele gosta da natureza, tá ligado? Então, obviamente, que se você observar
muitas criações. O brasileiro teve muita influência na cultura mundial. Mas essa rivalidade é meio infantil, mas mostra quanto o ego dos caras é foda. Tipo, incomoda, né? Mas enfim, cara, também não só o brasileiro, mas diversos países também tentaram roubar, não só os americanos, né? Mas diversos países também tentaram roubar o título dos criadores do avião, porque que país que não quer, tipo, ter esse título? Entendeu? Tipo, você não sabe a grandiosidade, porque de barco era tipo 12 dias, 15 dias. Com o avião é no mesmo dia, entendeu? Tipo, a mercadoria, os produtos, você consegue. O mundo desenvolveu bem mais rápido graças a essa graça, né? Esse upgrade, né? Essa evolução do avião que fez agora ele voar com milhares, milhares não, mas centenas de pessoas, né? Mas enfim, foi um brasileiro, né? Mas também, tipo, pra você perceber, é meio estranho, né? Uma anomalia, um brasileiro, tipo, um Brasil brasileiro, tipo, não é um dos países tão influentes, não é tão uma potência mundial, mas um brasileiro participando daquilo. Não sou meio estranho, tá ligado? Tipo, isso mostra o quanto grandiosos nós somos. Então não se limite, qualquer país com o estímulo do governo seria uma grande potência mundial. Mesmo sem esse estímulo, a gente ainda bate de frente, faz grandes invenções e criações. O cara foi tão grande que o cara é simplesmente reconhecido como o pai da aviação, cara. E você aceitar roubarem esse título, ou ao menos não derem os créditos ou a credibilidade, é meio tipo, será que você é não só fiel, mas leal a não só ao seu povo, mas a sua espécie, entendeu? Porque é histórico, né? Tipo, você tem que dar os créditos aos devidos criadores, entendeu? Mas ao longo do tempo foi uma grande. Porque existe um grande BO, né? Por exemplo, o Santos Dumont, ele criou o avião. Cara, essa é uma história que eu não quero me aprofundar, porque tá em 17 minutos. Eu nem sei se o YouTube ainda suporta esses vídeos longos, porque eu nem tô postando. E é isso, cara. Tô postando aqui não pra monetizar, eu nem monetizo esse canal, tenho canais principais, mas só pra orientar melhor e também fortalecer e também ajudar esse senso crítico de buscar as informações também para não roubarem créditos de pessoas que talvez estão próximas de você, entendeu? Pra também ser justo. Mas enfim, não existe um criador, mas existem vários criadores, porque o avião ele foi um upgrade, uma melhoria ao longo do tempo, mas quem teve a maior influência foi do Santos Dumont, porque ele estava lá na França justamente para isso. Fez vários upgrades, inclusive adaptando os upgrades dos seus próprios colegas que ele viram, que o Santos Dumont viu, e também do próprios concorrentes, né, dos irmãos, colocando a eu não sei, vou nem tentar falar o nome que eu nem quero passar vergonha aqui, que é tipo um negócio de um barco, ele tipo, tiraram, na verdade eu nem lembro, cara, não sei nem o que falar, porque eu nem lembro, e o nome é bem complicado, tipo, eu lembro, enfim, aí foi um upgrade, né, além do Santos Dumont, mano, eu tô repetindo, mas enfim, cara, tomei muito cuidado, e foi um brasileiro, então, tipo, não se limite a isso. Então, cara, eu nem sei porque eu tô fazendo esse vídeo.